Então vamos lá. Folhas de papel. O que a gente precisa saber aqui? Primeiro de tudo, você precisa ter uma atenção especial à gramatura dessa folha de papel. Felipe, gramatura, o que é isso? Basicamente é o seguinte, as folhas de papel, elas têm uma classificação que é por conta que a gente chama de gramatura. Gramatura seria o equivalente ao peso dessa folha de papel dividido pela área. Então você sempre vai ver nos blocos de papel, aqui eu tenho um, tá? Vou pegar aqui um Chamex, está meio rasgadinho, mas aqui serve como exemplo, ó. 75 gramas por metro quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de gramatura. O que você precisa saber? Quanto maior esse número aqui, mais pesada é a folha. E quanto menor, mais leve é a folha. Tá, Felipe? Beleza, eu já sei. Agora, de que isso daqui vai me servir para poder saber qual folha de papel eu devo comprar? Isso daqui vai servir para você porque você precisa procurar folhas de papel que fiquem uma gramatura aí entre aproximadamente 60 gramas até 95, tá bom? No máximo. Essas são uma boa gramatura para você poder desenhar. Então fique muito atento sempre quando você for procurar alguma folha de papel, lembrando que se for para fazer esse desenho que é para tipo de carro, tá? Dependendo da arte vai variar muito isso. Dependendo do tipo de material que você for usar para colorir, tinta e tudo mais, você vai ser interessante utilizar gramaturas maiores, mas como aqui a gente é um curso focado para desenho de carro, desenho automotivo, então 75 eu acho até que é a gramatura ideal. Se tiver qualquer outra folha de papel entre 60 e 90, você pode utilizar sim, tá bom? Você vai conseguir ter bons resultados. Agora tá, Felipe, mas que tipo de papel? Tô vendo aí você tá com uma folha, um bloco de papel Chamex, é isso mesmo? E é isso mesmo, tá, gente? Um bloco de papel Chamex, papel Chamex é a marca, né? Mas o tipo papel sulfite, esses papéis de impressora, tá? É o tipo de papel que você pode utilizar para poder desenhar carros, tá bom? É um papel barato, muito fácil de ser encontrado e é a minha recomendação aqui para você poder fazer os seus desenhos automotivos, tá? Então fique muito atento. É um bloco, é uma folha de papel para impressão? Beleza. Fique atento à gramatura, se for entre 60 e 90, é um papel bom para você poder desenhar, tá? Felipe, eu quero um material um pouco mais profissional e tudo mais. Que tipo de papel vou utilizar? Bom, aí aqui já vai a minha primeira dica, tá? Se você for utilizar materiais simples, como por exemplo lápis, caneta, né? Ficar por aí, o lápis de cor até, fique no papel sulfite, tá bom? Fique nesse papel sulfite porque ele é mais barato e esses materiais que eu falei para vocês de desenho, como lápis, caneta e tudo mais, eles vão se comportar muito bem nesse tipo de papel. Então não há necessidade de você, para desenhar carro, acabar escolhendo aí um material diferente disso. Agora, se você vai utilizar marcadores, aí a história é um pouquinho diferente, tá? Marcadores, a gente já vai recomendar o tipo próprio para marcadores, que são os papéis markers, tá? Vou pegar aqui um bloquinho para vocês darem uma olhada. Ó, a gente tem esse daqui da Canson, tá? Canson Marker. Esse é o tipo de papel ideal para você aplicar os marcadores. Olha só a questão da gramatura que eu falei, tá vendo? Esse aqui tem 70 gramas, então é uma boa gramatura. E qual que é a diferença dele para um papel sulfite? Primeiro, assim que você passa a mão, tá? Num papel sulfite, você vê que ele é um pouco poroso, tá? Toda folha de papel ela tem a sua porosidade, né? E o sulfite ele é um pouquinho mais áspero. Já esse papel aqui, o papel marker, não, ele é mais liso. Então, quando você passa a mão nele, ele é bem mais liso, tá? Outra coisa interessante desse papel marker também, ele na parte de trás ele tem uma película que ajuda com que quando você passa o marcador, tá? O marcador a gente vai explicar daqui a pouquinho, tá? O que são os marcadores para quem ainda não sabe, mas é a principal ferramenta que a gente usa para colorir carros. Ele não extravasa. Se você passa no sulfite, o marcador sai na folha de baixo, tá? Se você passa nesse papel marker, não. Essa película preserva, essa película segura. Então, muita atenção, esse papel aqui, se você estiver aplicando marcador num papel sulfite, muita atenção, né, para você ter uma folha ali que não pode manchar embaixo, né? Você tem que colocar algum papel de rascunho. Mas se for usar um desses papéis aqui próprios para marcadores, esse problema você não tem, tá? Então esse aqui é um papel muito bom e ele tem essa vantagem, tanto da tinta não extravasar para a parte de baixo, quanto uma outra vantagem também de
por ele não puxar, não sugar muito a tinta do marcador, ele ajuda a economizar o seu marcador também. Então, às vezes, esse papel é mais caro e tudo, mas o investimento que você faça no tipo de papel como esse, você economiza no marcador. Então, é um ganho que você tem aí quando você está lidando com papel um pouquinho mais profissional. Quanto a marcas, né, nós temos essa da Canson Marker, tá? Que eu uso. E utilizo também um outro, que no caso vou pegar só a capa, que já serve para poder mostrar qual é o papel. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho maior, A3, tá? Copic Selections, tá? Esse aqui é da própria marca da Copic, que é a mesma marca dos marcadores aí que eu uso. Repare aqui, questão de gramatura, puxar aqui um pouco para... Olha só, esse aqui já tem 66 gramas, já é um pouquinho mais leve, tá? Então esses daqui são alguns, mas basicamente qualquer papel que você encontrar ali, papel para marcadores, papel marker, são bons papéis para você poder aí fazer o seu desenho, se você for fazer uso dos marcadores, tá bom? Tá, Felipe, eu estou vendo aí que você tem o da Canson, o da Copic, qual que você recomenda? Os dois são muito bons, tá? Assim, são excelentes e você vai estar bem servido caso você opte por um ou por outro. Eu apenas acho que entre os dois o Copic é um pouquinho melhor, ele tem uma qualidade um pouco melhor, ele preserva mais as cores, isso é uma coisa que você vai perceber também, que os desenhos, né? Como vão sofrendo a ação do tempo, como eles vão sofrendo ali a questão também da umidade e tudo mais, eles tendem a perder um pouco a sua cor, tá? Isso é normal. E eu percebi que o papel Copic ele preserva um pouquinho mais essa tonalidade original das cores. No Canson ele tende a perder mais facilmente, tá? Tem uma outra característica também muito legal do papel Copic, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tô com uma folha aqui e que ajuda nesse nosso trabalho, tá? Eu falei para vocês que a folha de papel, né, o papel próprio para marcadores, esse papel marker, é a questão de você ter uma película na parte de trás, né? Por que isso é importante? Você precisa ter duas atenções. Primeiro, que para você não desenhar no lado errado, porque você pode acabar desenhando no lado da película e se isso acontecer, seu desenho estragou, tá? A cor não vai fixar e vai ficar uma nojeira, vai ficar uma meleca. Mas o papel da Copic tem algo muito interessante que nos ajuda a saber qual lado que a gente está desenhando. Olha só, desse lado aqui, ó, ele tem, no lado errado, ele tem essa inscrição Copic. Então, você começou a fazer o desenho e está lendo essa inscrição aqui, já é um indicativo de que você está no lugar errado. Você precisa virar a folha para poder fazer do lado certo. Isso aqui eu achei fantástico e ajuda muito, tá? Pode parecer que não, mas ajuda muito. Ah, Felipe, mas o lado certo não está sempre para frente? Então, por exemplo, você pega essa folha aqui, ó, você abre o bloquinho, ele não está sempre para frente? Sim, mas se você destaca a folha, né, e nesse vira, desvira, é muito fácil você acabar se confundindo. Isso acontece, já aconteceu comigo algumas vezes. Então, para você não ter erro, você usando o Copic você pode fazer isso, tá? Eu não estou usando Copic, estou usando algum outro papel para marcadores, mas que não tem essa diquinha da Copic aqui. O que eu posso fazer? Então, uma coisa que você pode fazer, uma diquinha que fica aí rápida, é o seguinte: você vai pegar a folha de papel, você vai pegar um marcador escuro e faz um tracinho, né, uma manchinha aqui no cantinho da folha e ver como ele se comporta. Se ele aceitar bem a cor, porque ele está no lado certo. Se a cor não fixar muito bem, aí é porque você está fazendo do lado errado, tá? Você pega um marcador aí, faz esse teste aqui no cantinho e repara se a cor vai fixar bem ou não, tá? Até recomendaria melhor fazer com uma cor clara. Acho que a cor clara fica mais fácil de enxergar isso, tá bom? Até desculpa aqui que a câmera tremeu um pouquinho, acabei batendo na haste. Mas ficou claro essa parte aqui, gente? Espero que esteja dando para vocês entenderem. E só para poder aproveitar e explicar, tá, uma característica muito interessante do papel marker é essa aqui, ó, essa semi-transparência. Veja que eu consigo ver todo o detalhe do que está na folha de baixo. Ele não chega a ser um papel vegetal, né? Mas você consegue ver muito da parte de baixo. E essa é uma característica importantíssima para a gente numa das técnicas que a gente vai explicar aqui mais para frente de desenho,
tá? Como overlay e tudo mais. Então essa é uma característica muito importante. O papel sulfite tem, por isso até que a gente dá preferência por usar sulfites aí um pouco mais finos, né? Em torno ali das 75 gramas, 60, né? É uma gramatura boa, que você tem uma certa transparência, consegue ver um pouco o que está na parte de baixo, ou na folha de baixo, mas o papel próprio para marcadores, ele tem uma transparência ainda maior. Então isso daí facilita ainda mais o nosso trabalho, o nosso desenho com essas folhas de papel, beleza? Bom, expliquei aqui um pouquinho para vocês sobre as folhas, sobre as marcas, né? Então, assim, caso você vá comprar um papel específico, como esse aqui, um bloco marker, né? Onde você vai encontrar? Você geralmente vai encontrar em boas papelarias, em grandes papelarias. De repente, dependendo do lugar onde você morar, pode ser mais conveniente você comprar pela internet, porque eu já vi papelarias grandes que você jurava ter esse tipo de papel e não encontrar. Então você pode acabar tendo aí uma viagem perdida. Para isso não acontecer com você, o que você faz? Procura pela internet, papel marker, tem de diversas marcas, tá? Geralmente Canson ou Copic, e aí vai chegar em casa para você, tudo bonitinho, e você não vai perder viagem, tá? Outra coisa que eu preciso falar para vocês, além da questão da marca, tá? E aqui a gente já vai para a parte final dessa nossa aula sobre papéis, é a questão da dimensão, né? Eu falei para vocês, né? Eu vou até deixar aqui do lado, né? O bloco, acho que vai ser mais fácil de visualizar pelo bloco, né? Então aqui eu deixei do lado um A4, tá? E aqui tem um A3, tá? Então, e aí qual que fica melhor? Imagino que quando vocês vão desenhar carros, né? Já devam ter ouvido falar, poxa, desenhe sempre em papel A3 e tudo mais, né? E a gente precisa falar quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles para você saber qual que você deve utilizar, tá? Porque tá, ele é melhor, mas é melhor por quê? Então, vamos lá. E aqui eu estou apenas usando isso aqui para representar, mas saiba que se for usar o A3, você pode usar o A3 sulfite também, tá? Então, vamos lá. A4, vamos falar primeiro do papel A4. Quais que são as vantagens dele? A primeira vantagem, você já consegue ver direto aqui na câmera, é a praticidade do tamanho, né? Ele tem o tamanho de um caderno, então é muito fácil de você transportar, colocar dentro da mochila, é fácil para você manusear, olha só. Com uma mão você consegue rodar e tudo mais. Ele tem um tamanho também que é padrão para digitalizar, então boa parte das multifuncionais, principalmente essas multifuncionais que as pessoas têm em casa, né, são configuradas para tamanho A4, né? A tela delas ali comporta um tamanho A4. Então, esse seria um tipo de papel que seria muito fácil para você poder digitalizar os seus desenhos, para poder transportar. Então, tem essas grandes vantagens, tá? Agora, quais que são as desvantagens? Vem pelo tamanho também. Então, assim, ele é um pouco pequeno para você poder colocar num quadro. Apesar de pessoas fazerem quadros com tamanho A4, pensando numa parede, né, e principalmente se a parede for muito grande, ele tende a sumir ali. Então, um tamanho A4 não é muito recomendável para quadro. Outra coisa também é que por ser um tamanho menor, né, quando você vai fazer um desenho de um carro e tudo mais, você quer carregar um pouquinho mais nos detalhes de uma grade, de uma maçaneta, um cromado e tudo mais, você não vai conseguir representar muito bem esses detalhes pequenos. Então você vai precisar ser um pouco mais sucinto, um pouco mais sintético na hora de representar esses detalhes, tá bom? Agora vamos falar do nosso papel A3. Deixa eu pegar ele aqui para poder ilustrar, tá? Então, papel A3, ó. Quais são as vantagens? Por ele ser um blocão maior, tá? Deixa eu até pegar essa folha aqui dele, ó. Por ele ser um formato maior, é muito mais fácil você ter um desenho gestual. Então a gente coloca aqui, ó, porque você tem espaço na folha para poder desenvolver a sua gestualidade, tá? Com isso, o carro tende a se destacar mais. Então você vai conseguir fazer um desenho mais detalhado, você vai conseguir retratar pequenos detalhes, tá? Isso é muito bom. Além do que, o tamanho A3 é ideal para quadros. Então você vai fazer uma arte para quadro e vai trabalhar com arte original e tudo mais, ou vai fazer uma arte específica para uma pessoa, né? É um tamanho ideal para poder estar em quadros, tá bom? Quais são as desvantagens, né?
basicamente o transporte, que seria uma grande vantagem do A4, é uma desvantagem para o A3, porque por ser um formato maior, você não consegue levar isso aqui numa mochila, por exemplo. E aí você fatalmente vai ter que optar aí por algum outro recurso, uma pasta e tudo mais, é um pouco mais difícil de transportar. Além disso, é mais difícil também para você digitalizar, porque você não vai conseguir digitalizar num scanner comum. Então você manda para uma gráfica que tenha um scanner A3, ou então você vai acabar optando por tirar uma foto, e aí quando você vai tirar foto você tem que prestar bastante atenção para tirar uma foto que esteja condizente com o desenho. Muitas pessoas fazem um desenho muito bom, mas na hora de fotografar ele sai torto, não foca muito bem, então esses são alguns problemas que você pode ter na hora de fotografar. Então entenda que assim, não tem o papel perfeito, tá? Você vai utilizar aquele que melhor vai se adequar à sua realidade. E no caso aqui, para a grande maioria das pessoas, vai ser o A4, tá? Boa parte dos meus desenhos, inclusive, eu faço no A4 mesmo. Só quando tem alguma encomenda ou vou fazer algum tipo de projeto muito específico, muito diferenciado, aí eu vou para o A3. Eu falei da importância do papel sulfite, tá? Então até mesmo se você já tem materiais profissionais, se você já quer fazer desenhos direto num papel mais profissional, como esse Copic Selections, tá? É importante você também ter papéis sulfite comuns, tá? Então pegar um A3 aqui sulfite, ó. É importante você ter esses papéis comuns. Para quê, Felipe? Porque os seus rascunhos, os seus estudos vão ser feitos nesse papel comum. Você não vai gastar um papel próprio para marcadores para você fazer um sketch básico, para você fazer alguns estudos de proporção, de perspectiva, de cores até. Então, preserve o seu papel, né? Então, saiba jogar com as duas coisas. Então, para você que já tem marcadores e tudo mais, ou quer fazer uso desse tipo de papel, não se esqueça de ter também o papel sulfite. Ele vai te ajudar muito nesse processo do desenho, tá bom? E uma última dica final que eu queria deixar para vocês é a seguinte. E aí vocês podem até achar essa uma dica aí de quem é mão de vaca. Mas eu gosto muito de tentar economizar a folha na medida do possível, porque são materiais caros, né? Então, se eu consigo preservar e tudo mais, eu acho que é uma boa dica. Então, o que eu deixo aqui para vocês? Principalmente se você for fazer um desenho do carro, que ele é uma vista lateral, ou uma quase, que a gente chama de side view, ou então uma quase side view, que seria uma vista quase lateral, em que o carro você vê boa parte da lateral e um pedaço da frente ou um pedaço da traseira. Pelo fato do carro ser um objeto comprido, então ele vai ocupar mais a folha no sentido lateral do que no sentido da altura. Então perceba bem, ó, vou pegar um exemplo aqui para vocês verem. Ó, eu tenho esse corcel aqui que eu desenhei, tá? Vejam que ele está num pedaço de folha, ó. Ele está num pedaço de folha. Esse pedaço de folha, ele é exatamente, ó, a metade de um A4, ó. Eu cortei uma folha A4 e fiz o desenho aqui. Ele não chega a ser um A5 porque um A5 seria a metade aqui, tá? Ele é uma metade na longitudinal. Então, se eu vou fazer um tipo de desenho assim, que pegue só a lateral, ou uma parte da lateral e uma parte da frente ou da traseira, eu posso utilizar desse recurso, porque aí eu vou economizar essa folha que é um pouco mais cara, tá? Como esse desenho vai ser escaneado depois e como esse aqui de fato foi, acho que é uma dica legal aí para vocês poderem levar. Isso vale tanto para A4 quanto também para A3, tá? Você pode fazer, vou fazer uma side view, então você pode dividir a folha na metade e fazer apenas numa parte dela, não tem problema nenhum. Isso vale principalmente se você vai escanear esse desenho, tá? Então fica essa dica aqui que eu acho que é bem importante para vocês economizarem material. Então é isso, pessoal. Agradeço pela companhia de vocês nessa aula sobre papéis, folhas de papel, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.